O mundo perdeu a senadora Lindsey Graham ontem à noite, uma tragédia total para os Estados Unidos. Enquanto há pessoas nojentas na internet, como Ana Kasparian, dizendo já vai tarde por ele ser pró-Israel e muito contra o regime islâmico, algo que Ana Kasparian claramente não consegue lidar. A internet agora começou a fazer algumas perguntas, como por exemplo, por que ele estava em uma viagem para essa Ucrânia, volta e em poucas horas morre de um ataque cardíaco repentino, mesmo estando com boa saúde e tendo 71 anos de idade. E nós não embarcamos em teorias da conspiração. Tenho algumas reflexões sobre isso e achei importante compartilhar, pois esse homem foi uma figura importantíssima para o mundo e sua perda é enorme. Estou de coração partido. A última pessoa com quem falou foi o presidente Trump. Vamos ver. O que torna tudo ainda mais estranho é que eu recebi uma ligação ontem à noite. Em algum momento, você sabe, no começo da noite, talvez por volta das 7. E ele ligou e disse, estamos prontos para o Save America Act. Ele estava promovendo o Save America Act com tudo. Ele voltou dizendo que vinha da Ucrânia, comentei que era uma viagem longa, ele parecia um pouco cansado, mas estava bem, com todo o direito de estar. Cara, ele era um trabalhador, ele realmente era um trabalhador, mas na verdade ele parecia ótimo, mas ele realmente disse que estava cansado. Mas ele queria aprovar o Save America Act. Eu disse, vamos conseguir, Lindsey, nos vemos em breve, pensamos até em nos encontrar hoje. E então foi isso. E isso foi, sabe, bem por essa época, não poderia ter sido muito depois. Eu não sei, pode ter sido a última ligação dele, eu não sei exatamente. Mas eu recebi uma mensagem por volta de 1h da manhã de uma das pessoas do escritório dele dizendo que ele havia falecido. Eu disse, entendi, eu simplesmente não consigo acreditar. Ele era como família para mim. É muito difícil, realmente impressionante, senhor presidente. Ele era um grande defensor. Ele era assim, se queria algo, tentava conseguir. Ele tinha uma habilidade única, sabia lidar com democratas e republicanos. Quando eu tinha um problema sério, normalmente não pedia ajuda. Se eu tivesse problema com um democrata, ele resolvia. Sabe o que é interessante sobre Lindsey Graham e algo que eu acabei de ver online? Ele esteve no Senado por anos e anos e anos. E acho que o patrimônio líquido dele, no final, era algo em torno de 3 milhões de dólares. Obviamente, se você comparar isso com algumas outras pessoas, não sei, não vou citar nomes, mas eles ganharam dezenas e dezenas e dezenas de milhões de dólares. Ele era alguém que apenas mantinha a discrição e não estava tentando ganhar muito dinheiro ou se tornar extremamente famoso, mas sim lutar pelas coisas com as quais realmente se importava. Isso irritou muitos, especialmente a República Islâmica do Irã. Ao dizer iranianos, não me refiro ao povo de bem. Quero dizer a liderança, a República Islâmica, que eu odiava tanto que recentemente fizeram esse cortejo fúnebre. E nele, eles tinham uma foto de Lindsey Graham com um alvo na cabeça. Estou falando literalmente. Veja essa foto. Isso foi em um evento recente na República Islâmica. Lindsey Graham, mais cedo ou mais tarde, suas cabeças vão rolar. Agora isso, e além do fato de que ele estava na Ucrânia, a Rússia havia enviado uma delegação ao funeral de Khomeini. E ele volta logo depois. Essa ameaça de alguém matá-lo deixou muita gente muito confusa. E claro, há muitas teorias da conspiração sobre o assunto. Não sou adepto de teorias da conspiração, mas acho isso muito interessante. Isso é do Alexander Dugin, que quem acompanha nosso conteúdo já conhece. Ele é o cérebro por trás da Rússia e dos perigos que estão acontecendo por lá, além dos planos de infiltração no Ocidente. E ele escreve o seguinte: a morte repentina de Lindsey Graham pode ser um recado sombrio enviado a Trump. Duvido que tenham sido os iranianos. O mais realista é que tenha sido uma operação do Mossad para empurrar Trump a renovar uma guerra em grande escala com o Irã. Isso significa claramente que você é o próximo. Lindsey Graham era a sombra de Trump, seu lado negro. Tem uma teoria, gente. Isso vem de Douglas Murray, que diz que sempre que alguém tenta culpar Israel por alguma coisa, ou os judeus por alguma coisa, quase sempre é exatamente o que essa pessoa está fazendo. Os islamistas inventam essas coisas, tipo, Israel adora usar cães para estuprar humanos. Isso não é algo de Israel. Você sabe exatamente de onde isso vem. E normalmente, vemos isso acontecer repetidas vezes. E eu acho muito suspeito que a Rússia imediatamente envie uma mensagem de voz para fazer parecer que os sionistas estavam por trás da morte de Lindsey Graham. Agora, deixe-me ser muito, muito clara.
De todas as conspirações do universo, a ideia de que Israel sairia por aí para matar seu maior aliado na capital é absurda. É literalmente uma bobagem, especialmente quando a República Islâmica está literalmente ameaçando esse homem e ele está indo para a Ucrânia ou Rússia. Não são a mesma coisa, mas havia delegações russas. Segundo uma postagem, não sei se é verdade, a fábrica que ele visitou foi atacada horas depois pela Rússia. Para mim, isso é algo que deveríamos questionar. Como Laura Loomer escreveu, eu não concordava com o senador Lindsey Graham em tudo, mas ele era um combatente feroz contra o Islã e a Jihad. E ele sempre votava com o presidente Trump quando era importante. Ele também lutou contra o ódio aos judeus mais do que qualquer outro membro do Senado. Você pode confiar nele para ter clareza moral sobre as ameaças à nossa nação, mesmo com tendências radicais. Espero que investiguem sua morte repentina. Há indícios de envenenamento e um relatório toxicológico urgente é necessário, devido às recentes ameaças contra sua vida feitas por adversários estrangeiros. Posso dizer, se o Irã estiver por trás disso, Trump não ficará nada impressionado. Vimos isso no vídeo com sua mensagem de voz. Parte o coração. Eles eram amigos próximos. Isso faz pensar. Mas a facilidade e a rapidez com que Lindsey Graham foi simplesmente destruído online por suas posições e a forma como as pessoas estão quase comemorando o fato de que ele morreu é um fenômeno que, sinceramente, as pessoas deveriam questionar. Porque isso revela muito mais sobre a sociedade do que sobre Lindsey Graham. Veja, não importa se você discorda da política de alguém ou não. A verdade é que quando você está disposta a realmente comemorar a morte de alguém que supostamente está do seu lado, mesmo que você discorde das perspectivas dessa pessoa, há algo de errado nisso. Você precisa ver como a internet está pegando fogo agora. Agora, de novo, você pode entrar nas teorias da conspiração sobre isso muito rapidamente. Eu não sei, acho que você só precisa esperar pelo laudo toxicológico, mas isso é da Laura Loomer. Recentemente, Tucker Carlson entrevistou Alexander Dugin, conselheiro de Putin, que pediu o assassinato do senador Lindsey Graham. Dugin já apagou o tweet. Ops, acabamos de mencioná-lo. Há apenas alguns meses, Tucker Carlson exibiu imagens com sangue de Lindsey Graham em seu podcast para difamá-lo, com o título Eles estão sequestrando o MAGA. Na época em que o podcast foi ao ar, Dugin disse o mesmo sobre Graham, enquanto a mídia estatal russa pedia o assassinato do senador pró-Ucrânia. Na semana passada, Irã e Rússia pediram o assassinato de Graham. Um dia, após voltar da Ucrânia, ele morreu. Veneno pode causar parada cardíaca. Lindsey Graham foi assassinado pela Rússia ou pelo Irã. Esses podcasters insanos e woke do Reich, ligados a Dugin, precisam ser investigados pelo diretor do FBI. É claro que esses podcasters coordenaram mensagens semelhantes com a Rússia e isso precisa ser investigado pelo Departamento de Justiça. Já chega, isso está ficando muito perigoso. Por que Tucker pôde ir à Rússia e entrevistar Putin e Dugin? Qual a verdade? Por que Dugin promove Tucker Carlson diariamente, enquanto pede o assassinato de parlamentares dos Estados Unidos e pede a destruição dos Estados Unidos? Espero que o pessoal do MAGA perceba a maldade do governo russo. Algo está muito errado. Suspeito até que Lindsey Graham foi assassinado. Nada disso faz sentido. Remover esse cara é essencial para Trump. O mundo seria melhor sem ele. Ok, isso é de Alexander Dugin, uma postagem excluída. É uma postagem de Trump com uma foto de Lindsey Graham parecendo ter sido assassinado. Confira o que Hanani Naftali disse sobre acreditar ou não que foi assassinado. Então, quando eu voltar para Washington, vou com o senador Blumenthal até o líder republicano e o líder democrata, para tentar encontrar tempo para avançar com o pacote de sanções à Rússia, que dará ferramentas ao presidente Trump para ajudar a acabar com a guerra. 20 e poucas horas depois anunciaram sua morte. O gabinete dele divulgou comunicado dizendo ser uma doença breve e repentina. Socorristas teriam sido chamados à casa dele em Capitol Hill na noite de sábado por parada cardíaca. De acordo com relatos, os paramédicos forçaram a entrada por uma porta trancada, realizaram RCP e o levaram em uma maca. Ele tinha 71 anos. Ele havia acabado de completar 71 anos na quinta-feira. Ele não apresentou sinais de doença. Seu principal assessor disse à NBC News que não havia indicação de que o senador estivesse se sentindo mal. E se isso não for suficiente, o FBI entrou em ação. O diretor do FBI, Kash Patel, anunciou que o órgão está auxiliando as autoridades locais e disponibilizou todos os recursos necessários. O FBI, não apenas a polícia local, o FBI. Quando foi a última vez que o FBI interveio para auxiliar no caso da morte de um senador que morreu de causas naturais? Me diga você.
Porque, veja, estou fazendo perguntas hoje que acho que muita gente também está fazendo. Mas antes de entrarmos em qualquer resposta, teoria, ou seja lá o que for, você precisa entender quem era Lindsey Graham, porque esse contexto é tudo. Lindsey Graham era possivelmente o senador mais agressivo e mais vocal em política externa em Washington. Era coronel aposentado da Força Aérea. Ele era o último membro sobrevivente do que eles chamavam de Três Amigos, o grupo de senadores que viajava para todas as zonas de conflito do mundo para enfrentar ditadores e tiranos. Ele era um dos maiores apoiadores de Israel, provavelmente em todo o Senado dos Estados Unidos. Ele era um crítico feroz do regime iraniano. Ele foi um defensor incansável da Ucrânia. Ele foi o homem que mais pressionou por sanções severas contra a Rússia. E poucos dias antes de sua morte, ele estava em Kiev. Sabemos o que eles são. A TV iraniana celebra sua morte. Parabenizo o povo iraniano pela morte do senador Lindsey Graham, enviado para ajudar. Eu, povo dos Estados Unidos, para ser feliz, a grande nação do inferno. Horrível. Horrível. É interessante. E, obviamente, não temos nenhuma informação e estamos esperando para ver. Que o homem descanse em paz. E que o fato de a internet odiá-lo tanto, como vou mostrar rapidamente para vocês. Porque se você procurar, literalmente procurar, Lindsey Graham, o que você vai encontrar aqui é isso. Já vai tarde, de Ana Kasparian. Já vai tarde, de Nick Fuentes. Tão nojento. Lindsey Graham avançou tentando convencer opositores a atacar Zeus e Pete Poseidon. Ele afirmou que em poucas semanas pedirão tropas terrestres e que Poseidon não conseguirá fechar o estreito. E aqui, você só tem mais e mais e mais dele falando sobre como ele acredita na guerra. E as pessoas falando dele como um belicista, como se ele só quisesse guerra, ele só quisesse guerra, ele só quisesse guerra. Na verdade, ele era uma das poucas pessoas com bom senso, entendendo a ameaça da Rússia e dos islamistas. E eu espero que este canal honre a memória dele. Obrigada pela sua atenção a este assunto.